Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui quem fala é Dimas, professor de História. Primeiro vida louca da história, eu digo, claro, como já diria Racionais. Senhoras e senhores, estamos aqui para falar sobre a República Velha. Mas antes, não se esqueça, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, beleza, senhores? Vamos falar da República Velha, né? Pô, você conhece alguém aí que vai prestar os vestibulares, prestar o Enem? Compartilha aí, gente, porque esse assunto cai pra caramba! A República Velha, também conhecida como Primeira República, que vai de 1889, proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, porque era assim que o Brasil se chamava, hein? República dos Estados Unidos do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, e vai até 1930, quando o último presidente da República Velha, o Washington Luiz, o Chitão, vai ser derrubado por uma revolução que tem como um dos seus líderes Getúlio Dornelles Vargas. É isso mesmo. Mas atenção, se formos pensar aqui em termos de relações de poder, pensem comigo em 3 níveis: nível federal, nível estadual e nível local. O que a gente tem que imaginar? A gente tem que falar, portanto, de café com leite, política dos governadores e coronelismo. Vamos saber um pouco do funcionamento das relações de poder da política durante a chamada República Velha. Então vem comigo! Bom, primeiro, senhoras e senhores, vamos falar das relações de poder em nível federal. E aí eu estou me referindo aqui à chamada política do café com leite. Tá? Política do café com leite, que consiste no quê, senhoras e senhores? Basicamente, consiste na alternância de paulistas e mineiros. Então aqui está São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Certo, senhoras e senhores? Na presidência da República. Ora um paulista, ora um mineiro. Certo? Aí você falou, professor, mas por que só São Paulo e Minas? Por que eles tinham que os outros não tinham? Ora, primeiro poder econômico, senhoras e senhores. Não se esqueçam que São Paulo e Minas eram os principais produtores e exportadores da maior riqueza que o Brasil possuía à época: café. Mas, isso, senhoras e senhores, os concorrentes estão, não tanto quanto eu, carecas de saber, né? Então você tem que ter o diferencial. E qual que é o diferencial aqui? Ora, São Paulo e Minas, além do poderio econômico, de serem os maiores produtores e exportadores de café, são também os estados com o maior número de eleitores. É, isso mesmo. Maior número de eleitores, portanto, maior número de deputados, tem um poder legislativo, senhoras e senhores, importante, não é? Então, aí vem a questão. Mas e os outros estados? E o Rio Grande? E a Bahia? E Pernambuco? E o Rio de Janeiro? Os outros estados vão aceitar de boa? Não, nunca sonhei em ocupar a presidência da República, deixa só para os paulistas e mineiros. Os outros estados aceitam? A resposta é sim. Mas vão querer algo em troca. Sabe como é, né, senhoras e senhores? Não tem almoço grátis, tá? A história é feita de interesses. E, neste caso, senhoras e senhores, os outros estados vão aceitar mediante um pacto, um acordo, conhecido como a política dos governadores. Ok? A política dos governadores. Como assim? Como é que funcionava esse acordo? Esse acordo era feito, senhoras e senhores, entre, olha só, o governo federal, e quando eu falo aqui de governo federal, eu estou me referindo à presidência da República e os governos estaduais. Tá? E os governos estaduais. Ou, se você preferir, as oligarquias estaduais. Trata-se de um acordo, de um pacto, senhoras e senhores, tá? Um acordo
um pacto e, já que é um acordo, vamos identificar o que o governo federal ganhava com esse acordo, o que os governos estaduais ganhavam com esse acordo. Ora, o presidente da República, ora um paulista, ora um mineiro chegava para os governadores dos outros estados, tá? Lá, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, né? Rio de Janeiro, enfim. Vai falar, ó, o negócio é o seguinte... Eu dou a minha palavra, eu, presidente da República, dou a minha palavra que não vou interferir nos assuntos políticos dos estados de vocês. Vou dar a vocês o quê? Autonomia. Autonomia. E recursos também, recursos financeiros. E em troca, o que eu espero dos senhores? Apoio. Apoio lá no Congresso. Eu quero, diz o presidente da República, em troca, que os deputados dos estados dos senhores, os deputados federais, os senadores votem sempre com o governo federal, votem sempre com a presidência da República. Estão entendendo? Então, em troca da lealdade dos senhores, espero ter o quê? Espero, diz o presidente da República, tá? Em troca do apoio dos senhores, da lealdade, vocês terão autonomia e recursos também do governo federal. Mas isso, senhoras e senhores, vai lembrar, esse acordo, essas relações de poder, escusas que não levam em consideração os interesses dos cidadãos, dos eleitores. Isso não interessa para esses caras. Essa verdadeira máfia, ela vai, senhoras e senhores, se vascularizando, se capilarizando e vai chegar até a pequena cidade, o pequeno vilarejo do interior. E aí fiquem atentos. Quando falamos da repercussão disso em nível local, nível regional, estamos falando do quê? Disso que os vestibulares adoram cobrar quando se trata da República Velha. Estou me referindo, senhoras e senhores, ao coronelismo. O coronelismo, atuação e predomínio de chefes políticos locais, conhecidos como coronéis. E quem geralmente são esses coronéis? Esses coronéis, senhoras e senhores, nada mais são do que latifundiários. Tá? Latifundiários. Vou colocar aqui para caber para vocês. São latifundiários, grandes proprietários rurais. São esses caras que exercem o seu poder, a sua influência numa determinada localidade, num município, num vilarejo, numa cidade. Ora, e como é que esses coronéis, esses grandes proprietários rurais, como é que eles exercem o seu poder, a sua influência numa determinada localidade? Ora, por meio de práticas como, por exemplo, o chamado clientelismo. E o que vem a ser esse tal de clientelismo? Ora, nada mais é do que votos em troca de favores e proteção. Isso mesmo, votos em troca de favores e proteção, tá? Ora, e como é que funcionava isso na prática? Por meio disso aqui, ó, do famigerado voto de cabresto. Voto de cabresto. E como é que é esse tal de voto de cabresto? Ora, os eleitores deveriam votar nos candidatos indicados pelo coronel. Candidato a prefeito, aos candidatos à Câmara dos Vereadores, tá? Os eleitores deveriam votar de acordo com a vontade do coronel, tá? E em troca teriam o quê? Proteção. Mas proteção contra o quê? Oxi. Nunca se sabe quando um bando de cangaceiros vai invadir a sua região. Imagine a época. Por exemplo, o Vigulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, The King of Cangaço. Senhores, então, é bom contar com a proteção do coronel nesses casos. E outra, às vezes tá precisando de uma cesta básica, tá precisando de um par de sapatos novos, tá precisando de um empreguinho. Tá? O coronel arruma para você, desde que você vote nos candidatos indicados pelo coronel. Votos em troca de favores de proteção, portanto. Por que voto de cabresto? Cabresto é aquilo que se coloca no boi, né? Aliás, no cavalo, no burro. Quem tem as rédeas é o coronel. Ele determina, né? Ali, como o eleitor deve votar, né? E quem é o cavalo ou o burro é aquele que tem o cabresto. Vai lembrar que com o cabresto, né, o cavalo ali só enxerga o que está na frente dele. Então, como é que ele sabe se vai para a esquerda ou vai para a direita? Quem tem as rédeas é que determina isso. Neste caso, é o coronel.
certo? Que vai determinar como esse eleitor, no chamado curral eleitoral, essa área politicamente dominada por um coronel, é um curral eleitoral. É ali que o coronel vai determinar como esse eleitor deve votar. Ora, vocês já devem imaginar que uma das principais consequências, uma vez que o voto não era secreto, o voto era aberto, propiciando esse tipo de situação, a consequência, ou melhor, as consequências, senhoras e senhores, fraudes, manipulação do resultado das urnas. Só para vocês terem uma ideia, tinha até defunto votando, eram chamadas eleições a bico de pena. Terminava a votação, se o candidato ou os candidatos do coronel não vencesse, o coronel mandava um funcionário ir até o cemitério, pegar o livro em que estavam lá os defuntos, os que já tinham falecido, os que estão a 7 palmos, ou seja, que estão no registro lá do livro de óbitos. Pegava o nome desses defuntos e colocava na lista de votantes. Eles deixavam sempre uma parte ali, algumas linhas em branco, na lista dos que tinham votado no dia, e para completar lá com o nome dos defuntos. Aí, oxe, coronel, os mortos também votam. O coronel falou, oxe, cabra, é lógico. Aqui na democracia, eu conheci esse povo tudo aí, a família deles tudo, com certeza eles iam votar no nosso candidato. Portanto, não é só porque eles estão mortos que eles não podem participar da festa da democracia. Senhoras e senhores, por que eleições a bico de pena? Porque não tinha caneta esferográfica, como a gente tem hoje, bique, não. Pegava a pena, molhava no vidrinho de tinta e colocava o nome dos eleitores mortos na lista de votantes. Senhoras e senhores, tinha cidade no Brasil que o número de eleitores era maior que o número de habitantes. Então, eram eleições marcadas por fraudes, pela manipulação dos resultados, certo? Senhoras e senhores, nesta videoaula eu trouxe para vocês as relações de poder típicas da República Velha, também conhecida como Primeira República. Em nível federal, a política do café com leite, a alternância de paulistas e mineiros na presidência da República, com base em seu poder econômico e também poder eleitoral. Grandes exportadores de café e grande número de eleitores. A repercussão disso nos estados, a política dos governadores. O governo federal dá autonomia e recursos para os governos estaduais. Em troca, espera deles, na Câmara dos Deputados e no Senado, o quê? Apoio, lealdade. E, finalmente, as relações de poder em nível local, nível regional, o famigerado coronelismo, com a atuação e predomínio dos chefes políticos locais, os coronéis, geralmente latifundiários, grandes proprietários rurais, que exercem o seu poder e a sua influência nessa região. Nós temos o clientelismo, uma das principais características, votos em troca de favores e proteção, e o famigerado voto de cabresto. Os eleitores deveriam votar nos candidatos indicados pelo coronel. O resultado disso, fraudes, manipulação do resultado. Vocês querem tirar um print aí? Esse cara não para de falar, sai da frente, eu quero tirar um print aí da lousa. Calma, fique tranquilo. Aí está. Podem printar aí, a lousa, o esquema, as relações de poder na chamada República Velha. Beleza, senhoras e senhores? Foi um prazer, uma honra. Não se esqueçam, compartilhe aí com os colegas, deixa aí o seu like, tá? Se inscreva no canal se você quer mandar bem aí nas provas, nos vestibulares. Beleza? Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Até mais! Estude.